Deus continua abençoando meus preciosos irmãos, preciosas irmãs. Desejo para vocês uma boa semana, que tem começado ontem, né? Que Deus possa dar uma semana para vocês de vitória, uma semana cheia da graça de Deus, e aquilo que você tem desejado, almejado, que o Senhor Jesus Cristo possa conceder a você, principalmente o batismo do Espírito Santo, que é uma coisa rica que nós temos, é ter o batismo do Espírito Santo na nossa vida. Eu não estou dizendo ter o Espírito Santo, ou ter o batismo do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é uma coisa, ter o batismo do Espírito Santo é outra coisa. Sansão tinha o Espírito Santo, então o Espírito Santo pegava ele, largava, pegava, largava. Quando o Espírito Santo deixava ele corria para Dalila. Quando o Espírito Santo vinha, ele vencia. Então, uma hora tinha, uma outra hora não tinha. Agora, o batismo do Espírito Santo é quando Deus faz moradia na nossa vida. Então, Deus não visita nós. Deus mora em nós. Há uma diferença e é grande de você ter o Espírito Santo como um visitante e de você ter o Espírito Santo como um inquilino. E você se torna casa de Deus. Eu estou aqui com essa mensagem aqui na mão, ela chama A Tua Casa. Chama essa mensagem. A Tua Casa. E nós é chamado casa de Deus. Nós é casa. É casa com 3 cômodos. Sala, cozinha e banheiro. Ou melhor, sala, cozinha e quarto. Sala, cozinha e quarto. A nossa cozinha é o espírito onde tem o alimento. O nosso corpo é a sala onde recebe visita. E o nosso quarto é a alma, onde é um cômodo particular. É um cômodo onde gera, onde ora, é a nossa alma. Então, nós somos uma casa de 3 cômodos. Mombrana diz, pode ter 5, 6 cômodos na casa, mas são extras. Casa mesmo completa é casa de 3 cômodos. Então, nós somos uma casa. Paulo disse aos hebreus, né, que Deus é fiel, Paulo foi fiel à sua casa, como Jesus é fiel à sua. Né? Então, nós somos casa de Deus. Nós somos casa de Deus. Agora, como casa de Deus, nós tem porta, nós tem janela, e tem várias portas, né? Mombrana pega uma mensagem falando as portas, né? Falando as portas. Então, ele fala que nós somos uma casa de 3 cômodos e com bastante porta, né? Porta do quarto tem porta. Porta da sala, porta da cozinha. Então, são tudo porta. E a chave que serve para uma, não serve para outra. A chave do quarto não abre a porta da sala. Então, são 3 chaves, porque se formam 3 portas, né? Porta da sala, porta do quarto e a porta da cozinha. Então, aí que o Mombrana fala sobre as 3 chaves. E a chave do reino, chave do inferno e a chave da morte. Então, ele fala de 3 chaves. Mas nós como casa de Deus, nós também tem
nós também temos o tecido dentro dessa casa. Que nem o tabernáculo que Moisés fez. Era dividido também em 3 partes. E nós somos também chamados de tabernáculo. E o verdadeiro tabernáculo somos nós. O verdadeiro. Mombrana fala isso em várias mensagens. A mensagem véu adentro mesmo. É uma mensagem que o Mombrana trata mais do assunto sobre o tabernáculo. Dividido em 3 partes. Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O átrio era onde tinha 2 peças. A bacia de lavar a mão e tinha o altar de sacrifício. Isso estava no átrio. E no lugar santo, que era a segunda repartição, estava a mesa com os pães, os 7 castiçais e um altar de incenso. Então tinha 2 altares. Tinha um altar de sacrifício e o altar de incenso. Só que cada um no lugar no átrio e outro no lugar santo. O altar de incenso, que é o altar de oração. O altar de sacrifício e o altar de oração. Véu adentro, que é o terceiro, que era o lugar santíssimo. Ali tinha a porta era uma cortina que descia e com uma pele contra ação. Você não via o que acontecia para fora, nem o que acontecia para dentro. Ali o sacerdote entrava uma vez por ano com uma corda amarrada na cintura e com um sininho ao lado. O sininho é para saber que ele estava vivo, que ele estava fazendo barulho. Barulho é o sinal que ele estava vivo, estava andando, movimentando. E a corda, se ele morresse lá dentro, tinha que puxar ele, porque não podia entrar lá que morria. Só tinha o sumo sacerdote permissão de entrar lá uma vez por ano. E lá tinha a panela dourada com maná, e aquele maná não estragava e nem evaporava. E uma vez por ano que o sacerdote entrava, ele tirava um pedaço daquele maná. No ano seguinte que ele voltava, aquele maná que ele comeu no ano anterior estava lá de novo. Estava lá. Então regressava lá, ele comia e regressava lá. Porque aquela panela dourada aponta para Jesus Cristo, né? A panela dourada. E o maná aponta para a palavra de Deus. O maná que caiu do céu, que nunca evaporava. Porque o maná que caiu lá no deserto por 40 anos, ele caía de madrugada. E o povo saía para comer às 6 horas. Mas eles corriam até as 9 horas, tinha um horário marcado. Até as 9 horas. Passando das 9, não corria mais porque ele evaporava. Ele evaporava. Se eu fosse correr maná depois das 9, você não achava mais. Que ele evaporava. Evaporar, ele voltava de novo da onde ele veio. Porque nada se acaba. Tudo volta à fonte original. Nada se acaba. Porque é tudo feito pela palavra de Deus. Então não tem jeito de se pôr fim em nada. Se você toma um copo d'água, você fala, acabou a água. Não, ela está dentro de você. Uma vez que evapora, ela volta para a nuvem. E na nuvem ela torna a cair de novo. E quantas vezes você não tomou aquele copo de água? Quantas vezes? Ele vai e volta, vai e volta. Assim é o mundo é feito. Nos círculos, né? Eclesiastes capítulo 1. O vento sai, faz o seu giro e volta para o mesmo lugar. Volta para o mesmo lugar. Então tinha a panela dourada. Nessa panela dourada quer dizer divindade, ouro, divindade. Com maná, que apontava para Jesus. A vara de Arão, que floresceu. E também tinha amêndoa, fruto.
tinha a tábua do mandamento, tinha 2 anjos com a asa encontrada, fazendo sombra no corpo expiatório, e tinha a glória da Shekinah, que era a coluna de fogo. Aquela coluna de fogo que andou sobre Israel, ela entrou véu adentro e foi habitar lá junto com a panela dourada, com a vara de Arão e com os 2 querubins. Ali estava também a coluna de fogo, que era chamada glória da Shekinah. E esses 7 castiçais, ele era aceso, ele apagava. Depois ele era aceso de novo. Quando o Eli ia dormir, apagava. Vê lá no 1 Samuel que está escrito que ainda não tinha apagado a luz. Quando Eli foi dormir, que Deus chamou Samuel, Samuel. Ali ele mostra, 1 Samuel, que apagava a luz dos 7 castiçais. Depois eles pegavam fogo de véu adentro, lá não apagava, agora da Shekinah não apagava. Ele pegava fogo de lá e acendia a primeira tocha, que era 7, né? O castiçaia com 7 braços. E no final do braço, então tinha ali um lugar que acendia. E tinha um pavio que ele mergulhava dentro do vaso. Era um vaso, do vaso saía 7 braços. E de dentro do braço tinha um pavio. E esse pavio mergulhava dentro do vaso com azeite. Com azeite, azeite apontando para o Espírito Santo. Aí acendia só a primeira tocha, só o primeiro braço que era aceso. Aí não acendia outros 6. Porque o fogo do primeiro pulava automaticamente para o segundo. Do segundo ele pulava para o terceiro e ia até o 7º. Então, a partir do primeiro, acendia o primeiro, depois, automaticamente, um passava para o outro, mostrando as 7 eras da igreja e as mensagens do mensageiro, uma passou para a outra, automaticamente, sem homem algum. Aí, só a primeira tocha que era o sacerdote acendido, foi o resto. Ele não precisava se preocupar, porque a primeira tocha já jogava fogo para a segunda e a segunda para a terceira. E assim era até a última. Por isso que o irmão Branham disse, eu preguei o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Quer dizer, eu tive o mesmo fogo que ele teve. Eu tive o mesmo fogo que ele teve. Quando os 2 filhos de Arão, Arão tinha 2 filhos, os 2 foi para acender o castiçais, mas eles levaram o fogo da rua, quer dizer, isqueiro, o caixa de fósforo. Estou falando isso que é coisa nossa hoje, né, que usa hoje isqueiro, fósforo. Mas naquele tempo pode ser outra coisa aqui. Eu sei que ele pegou fogo lá da casa dele e levou para acender a tocha, os 2 morreram. Porque foi chamado fogo estranho. Qualquer fogo que você levava lá para acender a tocha, morria quem levava e Deus não aceitava, porque Deus chamava de fogo estranho. Então o fogo que não era estranho só era o fogo que saía da glória da Shekinah. E a glória da Shekinah estava dentro do véu adentro. Tudo isso daí era sombra, tudo isso aí era tipo. Tudo isso aí era tipo de Jesus. Tudo isso é tipo de Jesus, é tipo das 7 eras da igreja. Tudo isso está incluído ali. As 7 eras da igreja, a coluna de fogo, o maná, que é a palavra de Deus que não desvanece, que não evapora, que sempre está no mesmo lugar. Você não tem jeito de tirar pedaço da Bíblia. Se você tirar pedaço da Bíblia, ela volta no mesmo lugar, não tem como. E o sacerdote também, que só entrava o sumo sacerdote.
E o sumo sacerdote, ele não entrava lá com a roupa que ele usava em casa. A roupa que ele usava em casa, no seu dia a dia, no seu lar, porque o sacerdote era casado. E ele só podia casar com uma virgem. Ou com uma mulher que era viúva de um ministro. Ele não podia casar com mulher já possuída. Ele só podia casar com virgem ou mulher que era viúva do ministro. Podia casar com a viúva, mas se era viúva do ministro. Só essas duas tipos de mulher que o sacerdote podia casar. Podia casar, só com esses dois tipos. Porque aí aponta para a noiva virgem, a noiva virgem, ou viúva que morreu o mundo para ela, o mundo morreu para ela, se tornou viúva do mundo. Então, porque viúva é quando o marido morre, então o mundo morreu, ficou viúva. Porque na mensagem, a união invisível de Cristo e a sua noiva, o irmão Branham fala que nós estávamos casados com o mundo, mas que o mundo morreu e ficamos livres para casar com Jesus. Aí nem conta Abigail, que Nabal morreu, Davi mandou chamar ela para ser esposa dele, era viúva. Então nem conta Abigail, era um tipo da noiva viúva. A Ruth também era viúva. A Ruth, que casou com Boaz, também era viúva. É tipo da noiva. Então, tem o tipo da noiva no sentido virgem e tem o tipo da noiva no sentido viúva. Agora, eu não sei explicar aonde que separa aonde ela é virgem ou viúva. Eu sei que ela é viúva porque o mundo morreu para ela. Ela se torna viúva quando o mundo morreu para ela. Agora, é interessante, porque a mulher, a sunamita, a mulher samaritana, ela tinha 5 maridos e estava vivendo com o 6º. Ela tinha 5 maridos e estava vivendo com o 6º. E Jesus falou assim, vai chamar seu marido. Ela falou, eu não tenho. Ele falou, você dissesse a verdade, porque você já teve 5. E esse que você está não é seu, porque era homem casado. Esse que você está não é seu, porque era homem casado. Então, toda mulher que tem um marido vivo que está com outra, o marido dela é o primeiro que ela casou no altar. Ali que tem o juramento, ali que tem o testemunho. Aquela testemunha não termina. Você casou, teve testemunha testemunhando o seu casamento. E você fez o juramento no altar, se será fiel a ela na doçura e na amargura, até que a morte separa? Sim. Você não falou sim? É sim, sim, não, não. Você falou sim. Então quem separa é a morte. Adultério, essas coisas aí, não separa. Veja lá Adão. A Eva cometeu um adultério horrível. Ela perdeu a sua honra com a serpente. Ela gerou da serpente. E Adão pegou ela pela mão e saiu do jardim. E gerou 70 filhos com ela. Começou assim. Adão deu um exemplo. Não tinha outra. E o irmão Branham disse, se Deus falasse para Adão, eu não quero Eva, o senhor me dá outra, Deus podia dar, porque o que é impossível para Deus? Deus podia dar outra. Deus podia dar outra, mas não era mais original. A segunda não era original. A original era a Eva. A Eva era original. Então não existe divórcio. O divórcio entrou, Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração, que Moisés deu o divórcio. Quem deu o divórcio foi Moisés.
E Jesus disse, ele Deus por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não é assim. No princípio não é assim. E quando ele fala no princípio não é assim, ele estava jogando lá para Adão e Eva. Ele estava jogando lá para Adão e Eva. E Jesus veio para trazer para nós o princípio. Ele veio para trazer para nós o princípio. Ele veio para trazer. Até a glória que Jesus usou aqui, ele pediu para Deus, para dar para ele aquela glória que ele teve com ele antes da fundação do mundo. Até glória, Jesus não quis glória nova, não. Ele não quis glória nenhuma aqui, na terra. Ele falou para Deus que ele queria a glória que ele teve com ele antes da fundação do mundo. Ele pediu aquela glória lá, antes da fundação do mundo. E o sacrifício que ele fez no Calvário também é o mesmo que ele fez lá na mente de Deus. Tudo que estava acontecendo aqui era uma repetição do que já tinha acontecido. Por isso que Salomão, bem claro, disse em Eclesiastes, capítulo 1, verso 15, não há nada novo. Você diz, isso é novo. Salomão falou, já existiu no século passado. Já aconteceu isso no século passado. Então não mantém nada novo. Se você fala assim, pastor, fulano de tal saiu da igreja. Fulano de tal, ele se revoltou e discutiu e saiu da igreja. Irmão, em algum lugar ele já fez. Ele simplesmente está repetindo o que ele já fez. Em algum lugar ele já fez isso. Ou foi antes da fundação do mundo, quando teve aquela revolta lá. Ele também estava lá no meio revoltado. Em algum lugar ele fez isso. Por isso que não há nada novo. Não há nada novo. Você fala assim, eu não creio em profeta. Se você não crê em profeta, porque em algum lugar você já não creu. O que está acontecendo com você é repetição. Em algum lugar você já negou o profeta. Quem sabe não é lá antes da fundação do mundo, quando Lúcifer uniu um grupo de anjos, o seu estava junto. Se o seu estava junto, você está junto. Porque a ação do seu anjo, você tem parte nela. Seu anjo e você reflete seu anjo. Na mensagem Alma Encarcerada hoje, o irmão Branham sentou num banco, no shopping, enquanto a esposa dele, a Meda, subia no andar de cima para comprar uma roupa escolar. Quando ele estava sentado no banco, esperando a Meda, ele ouviu umas mulheres descendo na escada e ela estava reclamando do preço. Aí o irmão Branham falou assim, eu já ouvi essas vozes em algum lugar. Aí ele levantou a cabeça e falou assim, não só a voz, mas também já vi essas mulheres em algum lugar. Essas mulheres não são novas para mim. E essa voz aí não é nova. Aí ele falou, foi quando eu tinha 14 anos que eu fui no inferno. Deus levou eu para ver o inferno e eu vi essas mulheres lá dentro do inferno. Mas como? Então, viu aquelas mulheres dentro do inferno. O irmão Branham viu a teofania dela lá. Se ele viu a teofania dela lá, como a teofania dela estava no inferno reclamando, ela estava reclamando. O irmão Branham disse que ela estava com o cabelo todo churiçado para cima. Lá no inferno também estava. O olho dela estava azul de pintura, e lá no inferno estava azul de sofrimento. O irmão Branham disse, é a mesma cara, é a mesma atitude, é o mesmo comportamento. Porque um é parte do outro. Um reflete o outro. Então, irmão, dentro do véu adentro, é onde estava a glória
da Shekinah. E agora, trazendo para nós, que nós também somos um templo, o apóstolo Paulo disse, não sabeis que vós é o templo de Deus? Então nós temos átrio, que é a nossa carne. O que nós temos na nossa carne? Duas peças. A bacia de lavar a mão, a bacia, que é onde nós lavamos o pé, e nós temos também o altar de sacrifício, que o apóstolo Paulo diz, oferecei o vosso corpo como um sacrifício a Deus. Então o nosso corpo é um altar de sacrifício. E é mesmo, hein? Nosso corpo é um altar de sacrifício. É dor, é ruga, é velhice. Ele é um altar de sacrifício. Agora, nosso espírito, que é o lugar santo, é ali que está a mesa com os pães. É ali que está os 7 castiçais. A 7 eras da igreja está no nosso espírito. A 7 eras da igreja está no lugar santo, está na segunda repartição. E do nosso espírito está o altar de incenso, que é o altar de oração. O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Mas na nossa alma, que é o lugar santíssimo, ali é que está a panela dourada, na nossa alma. É ali que está o maná, que não desvanece, que não termina. É na nossa alma. É na nossa alma que está a vara de Arão, que era morta e ela reviveu. É na nossa alma que está, então, a ressurreição. Porque aquela vara ressuscitou. O irmão Branham disse que ela entrou morta e no outro dia ela estava viva, com folhas, casca e amêndoas. Quer dizer, ela ressuscitou. É na nossa alma. E é na nossa alma que está a coluna de fogo. A coluna de fogo que apareceu sobre Israel, depois ela se tornou a glória da Shekinah, ela entrou o véu adentro, e ela andava com a arca, onde a arca ia, ela ia dentro. Em Atos capítulo 2, nós encontramos a coluna de fogo descendo. Ela se divide em língua e ela reposa sobre cada um. Ela reposa sobre cada um. Então agora ela sai de dentro do tabernáculo, do véu adentro, ela sai de dentro do lugar santíssimo. Por isso que o véu foi rasgado de cima a baixo. O véu foi rasgado de cima a baixo. E o que estava lá dentro saiu. Saiu, porque agora aquele tabernáculo, Deus tinha cessado com ele. Porque agora o tabernáculo agora ia ser nós. Ia ser Jesus e foi nós. Porque tudo que estava em Deus, ele derramou em Cristo. Tudo que está em Cristo, ele derramou em nós. Então, se Jesus era o tabernáculo, Jesus sai de cena, em Ato 1, o Ato 2 ali sai de cena, depois dos 40 dias, e entra nós no lugar. O Espírito Santo desce para começar conosco. O que nós estávamos fazendo? Tomando o lugar de Jesus, continuando a obra no lugar de Jesus, porque Jesus não fez toda a obra. Pedro diz que ele ia terminar a obra em nós. Ele ia terminar a sua obra em nós. Inclusive a morte, ele vai colocar ela debaixo da planta dos nossos pés. A morte. Ele vai colocar ela debaixo das plantas dos nossos pés. Ele vai esmagar. Ele venceu ela, mas não esmagou. Ele venceu a abelha, tirou o ferrão, mas a abelha está aí. Mas agora nós vai masgar a abelha. Ele tirou o ferrão e nós masga ela. Embaixo dos nossos pés.
debaixo dos nossos pés. Está lá em Romano, eu creio, o apóstolo Paulo falando isso. Então, nós somos continuação de Jesus. Porque nós é a esposa. E a esposa sai, o esposo sai, a esposa continua no lugar. Mesma coisa do rei. Se o rei sair de viagem, a rainha fica no lugar. A rainha fica no lugar. O sol sai 6 horas da tarde. A lua entra no lugar. Porque a luz que a lua tem não é dela. A lua não tem luz própria. Ela transmite, reflete o sol. Ela reflete o sol. A lua, aquela luz que a lua tem, não é dela. É que o sol, onde o sol está, ele está focalizando ela e a lua transmite para a terra a luz que o sol está dando para ela. E a lua não tem luz própria. Então, o que nós somos? Continuação. Então, a coluna de fogo saiu lá de véu adentro, porque foi rasgado de cima e embaixo, e ela entrou dentro da igreja, que era o tabernáculo agora. Ela entra dentro de Jesus, né? E de Jesus ela entra dentro da igreja. Ela sai daquele tabernáculo feito por Moisés, agora de Shekinah. Ela entra em Jesus, que foi visto na forma de uma pomba. Ela entra dentro de Jesus, e Jesus sobe, ela entra dentro de nós. Ela entra como língua de fogo repartida sobre cada um. Agora, eu vi um pastor falando na internet, é um pastor denominacionais, e ele estava falando que a igreja inaugurada em Atos 2, que a língua de fogo desceu, repousou sobre cada um, eles saíram dali se comportando como se tivesse embriagado. Esse pastor falando. Aí ele falou assim, que aquilo lá tinha que repetir de novo no último dia. Porque só teve um homem, falou. Ele não é da mensagem, não. Ele não é da mensagem. Ele falou assim, eu só conheci um homem, ele é lá dos Estados Unidos. Eu só conheci um homem que teve aquilo, que é o William Marion Branham. Ele falando, só o William Marion Branham que eu conheci, que ele teve o privilégio de ter essa coluna de fogo, não só sobre a membrana, a coluna de fogo não teve só sobre a membrana, ela teve dentro da membrana. Porque na mensagem do desvelar de Deus, o membrana fala que Moisés entrava na coluna de fogo e a coluna de fogo entrava nele. A coluna de fogo entrava nele. Então, é que nem Paulo. Quando Paulo estava no caminho de Damasco, ele encontrou uma luz. E ele perguntou, quem é tu, Senhor? Ele falou, sou Jesus. E quem era? A coluna de fogo. Falou, eu sou Jesus. E era a coluna de fogo. Então, e o que aquela coluna de fogo fez? Lógico que ela repousou sobre Paulo, ela entrou em Paulo. Porque é assim que ela fez com Moisés, apareceu sobre Moisés, depois entrou em Moisés. Depois ela entrou dentro do tabernáculo. Agora aqui em Atos dos Apóstolos, ela está repousando sobre cada um dos 120 que estavam no cenáculo. E aquilo tem que ser repetido. Aquilo ali não é uma coisa que Deus fez e Deus abandonou, não. A coluna de fogo é o batismo do Espírito Santo. A coluna de fogo é o batismo do Espírito Santo em fogo. Porque eu sempre digo, irmão, que existe o batismo do Espírito Santo em poder. O batismo do Espírito Santo em poder é para dar para nós poder, para dar para nós ousadia, para dar para nós força. Força para nós de Bíblia, força para nós de mensagem, força para nós ir na igreja. Nós precisamos de força. Porque o Evangelho
Paulo disse, o evangelho que eu não preguei só em palavra, mas também em poder. Porque o que nós vemos o evangelho está sendo pregado? Só em palavra, palavra mais palavra. Mas tem que ser pregado em palavra e em poder. Palavra e em poder. É o que Paulo disse, eu preguei o evangelho não somente em palavra, mas também em poder. Qual é que é o evangelho que essa denominação prega? Só em palavra. Palavra mais palavra. Mas cadê o poder para tirar as pinturas da mulher? Cadê o poder para tirar a calça comprida da mulher? Cadê o poder para tirar a vaidade dela? Para deixar que o cabelo dela não seja cortado? Isso precisa de poder. Isso precisa de poder. Aí o irmão Branham fala assim, se Deus deu cabelo para Sansão, sendo um homem, e falou para Sansão, se você cortar eu deixo você, aí vem o irmão Branham e fala assim, aquilo passou para as mulheres. Aquilo que Deus deu para Sansão, ele passou para as mulheres. Por isso, porque o cabelo comprido é coisa de mulher. E quando Deus trabalha no ministério de El Shaddai, é mulher. El Shaddai é o atributo de Deus como mulher. O Deus que tem seio, o Deus que amamenta. E os dois seios dele é o Antigo e o Novo Testamento. E quando Deus dá esse atributo para as mulheres, El Shaddai, o tributo de El Shaddai, Deus dá para as mulheres. Deus dá para as mulheres. As mulheres têm o atributo de El Shaddai. É ela que amamenta, é ela que põe o neném no braço, ela que nana, que nem ele fez com Abraão. Esse atributo Deus deu para a mulher e deu também para a mulher o cabelo comprido que ele deu para Sansão. Que ele deu para Sansão. Porque Sansão, que ele cortou aquele cabelo e Deus deixou ele, o irmão Branham diz que Sansão ele era, como é que o irmão Branham fala que Sansão era? Ele dá um nome lá que dá para a pessoa que é nascido da promessa. Que é que até perguntaram para o irmão Branham, num certo país que ele estava, por que ele não bebia vinho? Que todo mundo ali bebia vinho, ele não. Ele disse que ele era nazireu. E aí entrou, nazireu. Sansão era nazireu. Nazireus são pessoas separadas por Deus. São pessoas que seguem regra de Deus. E Deus deu regra para Sansão. Não corta o cabelo, nem põe navalha no seu corpo. E nem beba bebida forte. Deus deu regra para Sansão. Aí o irmão Branham diz, porque eu sou nazireu. Aí vem o irmão Branham e fala, todos eleitos é nazireu. Todos eleitos é nazireu. Por isso que a mulher, ela representa o homem no cabelo. Porque é um sinal de obediência ao seu marido. Porque quando a mulher corta o cabelo, ela mostra que ela não tem marido. Porque o cabelo porque o que o apóstolo Paulo diz? Deixa o cabelo crescer, porque é a glória, como sinal do anjo. O anjo, o que é anjo? Anjo é profeta, anjo é o pastor, anjo é seu marido, é seu anjo, seu marido é seu anjo. É seu anjo que te guarda. Então o cabelo é um sinal que tem marido. É um sinal que tem Deus. É um sinal de nazireu, pessoa nascida, filho da promessa. O Ismael não era filho da promessa. O Isaac era filho da promessa. Aí quando Deus falou com Abraão, ofereça para mim, Abraão, o seu filho único. Mas Isaac não era filho de Abraão. O Ismael não era filho de Abraão com Agar. Era. Mas ofereça seu filho único. Mas ele tinha outro filho. Mas ele chamou Isaac de filho único. Porque filho de Deus único é filho da promessa. E tudo que é filho da promessa é nazireu.
E todo nazireu segue regra. Tem regra para viver. Tem regra para viver. Todo nazireu tem regra. Você fala assim, mas Abraão era um homem livre. Abraão não era um homem livre, não. Abraão não era um homem livre, não. Deus falou para Abraão, aparta da tua parentela, senão eu não te abençoo. Como é que ele era livre? Deus deu regra para ele, não anda com a tua parentela. É regra. Se você andar, eu não te abençoo. E depois Deus falou para ele, não desça lá também, não saia aqui da terra. Não desça na terra dos filisteus. Não desça. E ele desceu, e quando ele desceu, ele mentiu, que a Sara era irmã dele. Quando ele estava falando que a Sara era irmã dele, ele estava fora do terreno dele. Por isso que ele mentiu, porque ele estava fora do território dele. Ele entrou no outro território. E quando sai do território de Deus, já te pega. Que nem aquela moça que entrou no clube para testificar, quando ela viu, ela estava dançando. E ela não entrou lá para dançar, ela entrou lá para testificar. Porque ela era dançarina desconvertida. Ela entrou lá para testificar ao seu parceiro de dança que existe um Deus, que aquilo ali estava errado. Mas quando ela viu, ela estava dançando. Aí quando ela caiu de si, ela voltou, foi para casa, correu na casa da irmã Brana. Aí o irmão Brana viu que a porta batia, abria e batia, e ele falou, Satanás, deixa aí essa moça, porque ela não tinha intenção de fazer o que ela fez. Ela não tinha intenção de fazer o que ela fez. Ela não foi lá para dançar, ela foi lá para falar de Jesus. E você aproveitou e entrou nela. Em nome de Jesus, saia da vida dela. E aquele demônio saiu em forma de morcego cabeludo de dentro da costa da moça. Deu uma volta na sala, onde estava o irmão Brana, e tinha um irmão dormindo na sala, numa cama na sala. E aquele morcego entrou por baixo da cama e desapareceu. Ainda o irmão Brana, quando o morcego veio em cima da irmã Brana, ele falou, sangue de Jesus me livra, me liberta. Né? E clamou o sangue de Cristo. E aquela moça ficou livre. Aí o irmão Brana disse, sabe por quê o demônio entrou nela? Porque ela entrou no território de Satanás. E tudo isso acontece para quem entra no território de Satanás. Satanás tem o seu território. Deus também tem o seu. Você vê lá no Gadareno, lá era território dele. Lá era território dele. Entrar lá ficava endemoniado mesmo, era território dele. Então tem lugar que não é território de Deus. Tem lugar que é território de Satanás. Por isso que o irmão Brana fala, ele saiu da linha divisória. Existe linha divisória. E se você passa a linha divisória, o irmão Brana disse, é difícil retornar. É muito difícil retornar. Então existe linha divisória. Então, irmão, que Deus te abençoe. Mas como disse aquele pastor de Nomeia Nacional, nós estamos precisando voltar para Atos 2. Nós estamos precisando dessa língua de fogo entrar em nós e queimar todos os gravetos, como o apóstolo Paulo está com fogo nos gravetos e queimou a serpente junto. Nós também temos que tacar fogo nos gravetos da nossa vida e junto com os gravetos queimar Satanás, que é a antiga serpente. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa tarde com Cristo. Pastor pergunta, o irmão Oliveira Marcelo ele pergunta, qual era a função dos dois bodes no processo expiatório? Levíticos 16:17. Os dois bodes, irmão Marcelo, o irmão Brana fala dele na mensagem Pergunta e Resposta, volume 2. O irmão Brana fala dos dois bodes. Ainda ele diz que tem uma igreja aí, a igreja adventista, ela fala que aqueles dois bodes é Satanás. Aqueles dois bodes é Satanás. Aí o irmão Brana fala, não é Satanás. Porque um bode, ele morria, o bode expiatório. Era levado 2 bodes no santuário. Era levado 2 bodes. Um bode era chamado bode expiatório. O outro bode, o segundo, era chamado bode emissário. O bode expiatório, o sacerdote colocava a mão no altar
era assim, quando levava a ovelha, ele ponhava a mão na cabeça da ovelha e ponhava a mão no altar. E o pecado que estava na ovelha ia para o altar, porque aquela ovelha era levada para sacrifício. Então, quem levou aquela ovelha? Foi um pecador. O pecador colocava a mão sobre a cabeça da ovelha e confessava o seu pecado. Aonde estava o pecado do pecador? Na ovelha. Então, agora, o sacerdote ponhava a mão na cabeça da ovelha e colocava a mão no altar. Para quê? Para que o pecado do pecador que estava na ovelha passava no altar e a ovelha morria. O pecador voltava embora, mas a ovelha morria. E agora o altar estava cheio de pecado. E uma vez por ano existia limpeza de santuário. A limpeza do santuário. E a limpeza do santuário não era ovelha que fazia e nem novilha. A limpeza do santuário é só bode que fazia. Então ele levava um bode expiatório, ponhava a mão no altar e ponhava a mão na cabeça do bode. E tirava o pecado do altar e colocava no bode. E matava aquele bode. Aí ele ponhava a mão na cabeça daquele bode que estava com o pecado do altar. E colocava na cabeça desse segundo bode, que era o expiatório. E o segundo bode agora pegava o pecado e um homem santo, de uma vida santa, pegava esse bode e levava para um deserto e soltava esse bode no deserto e ele morria vagando no deserto. Ele morria vagando no deserto. Então, olha bem, do pecador ia para a ovelha, da ovelha ia no altar, do altar vinha no bode expiatório, do bode expiatório ia no bode emissário, do bode emissário ia para o deserto. Vê como o pecado anda? Vê como o pecado anda? Do pecador para a ovelha, da ovelha para o altar, do altar para o bode, do bode para o outro bode, do bode para o deserto. Foi o que Jesus fez. Jesus, ele limpou o santuário no Calvário. Quando ele desce para o inferno, ele desce como bode emissário, levando o nosso pecado para Satanás. Ele levou o nosso pecado para Satanás. Ele desceu como bode emissário. E como bode expiatório, ele limpou o altar. Como ovelha, ele tirou o pecado do mundo. Como bode, ele tirou o pecado do altar. Como bode expiatório. E como bode emissário, ele tirou o pecado do bode expiatório, e o bode expiatório morria. E levava para o deserto, o que Jesus fez. E levava por mão de um homem santo. É o que Jesus desceu no inferno, levando o fardo do pecado, entregando a Lucifer e pegando a chave da morte e a chave da vida, que estava sob o poder de Satanás. Então ele faz uma troca. Ele dá o que é de Satanás, que é o pecado, as enfermidades, e pegou o que era dele, a chave da morte e a chave da vida. E falou para Satanás: de hoje em diante, o chefe sou eu. Vamos para a próxima pergunta. O irmão Júlio Braz. Pastor Jó, Deus te abençoe. No milênio haverá crianças, como fala Isaías, que uma criança guiará um leão? Não, no milênio não tem criança. No milênio só tem a noiva e o noivo, Jesus, que estão em lua de mel. Eles estão em lua de mel, estão em descanso. E tem os 144 mil, que são eunucos que vão servir, e tem Satanás. Satanás está no milênio, só que ele está preso pela corrente da circunstância, porque todo o corpo que está lá é glorificado, ele não tem como usar. Essa doutrina que tem pagão no milênio, então Satanás não ficava preso, tinha pagão, não vai usar pagão. Como é que ele está preso? Se ele está preso, porque não tem ninguém para usar. E se tem pagão lá, então ele não está preso. Essa doutrina é errada. Então não tem criança. Isaías está falando de criança, mas não é esse milênio do 7º dia que é descanso. É o milênio que é o 8º dia, também é um milênio. Tem o milênio e o grande milênio. Tem o milênio, que é o de descanso, que é lua de mel. Depois tem o grande milênio,
que é o oitavo, que é aonde haverá a segunda ressurreição. Satanás junta o seu com Maria do mar e Deus ajunta o seu do céu e para ir para o trono branco, e depois do trono branco a batalha do Gog e Magog, e a batalha termina com fogo descendo e queimando tudo ele, eliminando tudo, com fogo santo de Deus, queimando tudo, céu, terra, não queimando a terra, queimando as obras, né? Queimando as obras, queimando tudo, termina em fogo, queimando tudo, aí entra a eternidade. Então essas crianças aí é lá no oitavo, porque o irmão P pergunta, leia Levítico 23. Se você ver Levítico 23, você lê com bastante atenção, você vai contar que tem 2 dias de descanso. Não é só o 7, o oitavo também é. O 7º dia e o 1º dia da semana também é dia de santa convocação, que é o oitavo. Então tem 2 descansos. Pode olhar lá em Levítico 23. O 7º e o oitavo. Então Deus tem o 7º, que é o milênio. Depois tem o oitavo. Tem o oitavo, é onde tem a grande reunião, a grande convocação. O oitavo é a convocação, o dia de convocação, que todos serão convocados para o trono branco. Vamos possuir de oração então, já William, pede oração a seu favor, família e seu tio, Sônia Caldas, a sua família, Oliveira Marcelo, nós do Espírito Santo, e oração para a sua família, irmão da fé, e ao seu pastor Verbe, Thalita Nint, seu favor, família e seu esposo. Senhor Deus, nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, esse nome maravilhoso, e esse nome, Satanás teme quando esse nome é citado, mas o céu se alegra. E esse nome, Senhor Jesus Cristo, é o nome que tudo o Senhor faz nele. E Jesus disse, vós está em mim, e a minha palavra estiver em vós. Peço o que tu quer no meu nome, que o Pai concederá. Então nós estamos pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo a cada ouvinte, a cada irmão, a cada irmã, orando a favor da irmã Brígida, do irmão, da irmã Brígida, orando a favor do irmão Alexandre, do seu sogro, irmão Alexandre. O irmão Alexandre parece que começou a trabalhar hoje, ou abriu a porta do emprego para o irmão Alexandre, e que Deus abençoe ricamente esse emprego e sua família. E o irmão Borges, lá dos Estados Unidos também, eu oro a favor deles. Eu oro a favor de cada um de vocês que está ouvindo e aquele que vai ouvir. Que Deus te dá vitória, que Deus te sustenta, te mantém, e que essa língua de fogo desça sobre você e queima todos os gravetos da tua vida, e junto com o graveto queima também Satanás, porque ele está no meio dos gravetos. Então ele quer fugir, mas Paulo não deixou fugir. Paulo deixou ele queimar junto com os gravetos. E que Deus traga uma tocha de fogo, que nem tinha Gideão, 300 homens com tocha de fogo. Salomão também tinha 300 raposas com tocha de fogo. Jesus tinha 120 pessoas com tocha de fogo. Agora Deus quer mais um grupo de homem e mulher com tocha de fogo dentro de cada um. Em nome de Jesus Cristo, que tu o tenha. Amém.